Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, e eu estou muito bem. E para esse vídeo eu trago para vocês a resenha do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro eu já falei um pouquinho dele lá no Instagram. É um livro incrível, simplesmente incrível. Não há muito o que dizer sobre esse livro porque ele é perfeito. Simplesmente é um livro maravilhoso, sério. Não tem muito o que dizer. Eu falei um pouquinho dele lá no Instagram, mas eu não falei especificamente do que ele fala, isso tudo mais. Não foi uma resenha. Foi só um trecho que eu quis ler pro pessoal que me acompanha lá no Instagram. Mas assim, só um trechinho mesmo, falei só um pouquinho no trechinho dele, fica bem no final, inclusive. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre esse livro na totalidade dele. Claro que eu vou tentar não trazer informações que sejam spoilers, né? A ideia não é estragar a experiência de vocês aqui. O que eu quero é que vocês entendam um pouquinho do que esse livro fala, para vocês poderem ler esse livro na íntegra, porque é muita bênção. Esse livro é realmente muita bênção. Tem muita informação valiosa aqui, muita informação muito boa, e é uma leitura que eu super recomendo para vocês com certeza. Então vamos lá. Esse livro, como vocês podem perceber, é um livro que é cristão. Sim, ele foi publicado, a minha edição pelo menos, se não me engano, é de 2006. Esse livro vai trazer uma série de evidências para poder provar a existência de um Deus. E não só de um Deus, mas do eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para provar o seu ponto, os autores utilizarão de argumentos que refutem algumas falácias ditas pelos ditos estudiosos, né? Então, sobre a moral, a criação do mundo, sobre a maldade, né? Tipo, no sentido de, se há um Deus, por que existe tanta maldade no mundo, sabe? Esse tipo de falácia que as pessoas tentam levantar, né? E os autores utilizarão de argumentos muito bons, inclusive, para poder refutar essas falas, né? Inclusive sobre o início do universo. A gente tem várias teorias, inclusive a teoria do Big Bang, né? Sobre a explosão, de como que se começaram a existir as coisas a partir daí, né? E eles vão refutar isso também, eles vão fazer com que você compreenda que faz muito mais sentido acreditar no criacionismo, né? Na criação de Deus, do que em várias teorias que são criadas. A primeira tática que eles utilizam para poder refutar é uma tática que se chama tática do papaléguas. O que seria isso? Basicamente são afirmações que negam a si mesmas, elas não sustentam o próprio padrão. O que seria isso? É um exemplo que eu utilizo muito assim. Os meus alunos de inglês costumam chegar para mim e falar que não sabem inglês, eles falam, teacher, I don't speak English. E aí eu falo, você acabou de falar inglês, como assim você não sabe falar inglês? Entende? Então, basicamente, é nesse sentido. São frases ditas que não têm base em si mesmas, que elas próprias não se fundamentam. Elas negam a própria teoria que elas estão tentando defender. Por exemplo, se eu digo que não há verdades, o que eu disse é uma verdade? Sabe? Então, assim, se não existem verdades, se ninguém sabe a verdade, como que eu posso dizer que não há verdades? Dizendo, tipo, afirmando que não há verdades. Isso seria uma verdade, não seria? Então, tipo, não faz sentido. Você acaba de negar o que você mesmo disse, sabe? É nesse sentido. É muito interessante como que os autores desenvolvem isso. Eles também refutam alguns pensamentos de Kant e Hume, ou Rumi, não sei como pronuncia isso, que são filósofos muito importantes dentro das ciências sociais, nomes que são muito reconhecidos dentro dessa ciência. A ideia por trás desse livro é basicamente mostrar para o leitor que há necessidade de ter muito mais fé para você conseguir acreditar numa teoria criada por um pesquisador, assim, do que para acreditar na Bíblia. É muito mais fácil, é muito mais convincente, há muito mais evidências das coisas que estão na Bíblia do que nas coisas ditas pelos pesquisadores, nas teorias criadas pelos pesquisadores. Vamos falar agora um pouquinho sobre os autores.
O Norman nasceu em 1932, no Michigan, e faleceu em 2019 na Carolina do Norte. Ele foi filósofo e teólogo lá nos Estados Unidos também, além de professor universitário. O Frank nasceu em 1961, ele também é dos Estados Unidos, no caso de Nova Jersey, e ele é um orador público e também um apresentador de rádio. A escrita dos autores é bem organizada, academicamente falando, né? Então eles têm uma ordem tipo de introdução, desenvolvimento e conclusão das ideias que é muito satisfatório, né, de você ler, é muito bom mesmo. Só que assim, apesar de ter essa linguagem um pouco mais acadêmica, um pouco mais estudiosa, não é uma linguagem rebuscada e difícil, é uma linguagem simples e de fácil compreensão. Então assim, é uma leitura que é bem fluida, você não sofre horrores para ler esse livro, você não fica tendo que procurar a cada segundo uma palavra nova no dicionário, isso não acontece. Tá? É uma leitura bem fácil, bem acessível e muito prazerosa, inclusive, muito prazerosa, porque você vai adquirir tanto conhecimento nessa leitura que não tem como você parar, sabe? Então, assim, é um livro que você não consegue parar no meio. Não consegue parar no meio. Quando eu fui escolher esse livro aqui para ser a minha próxima leitura, eu peguei ele justamente pelo título. Eu falei, esse título é muito bombástico, eu preciso ler um livro com esse título. E é perfeito, realmente. O livro todo é incrível, é realmente incrível. É maravilhoso. Gente, eu recomendo muito essa leitura para vocês. Porque assim, não só pelo fato de ser um livro cristão, que eu recomendo a leitura, mas também porque ele traz informações aqui que são incríveis, científicas, sabe? Então é muito bom mesmo. Há alguns pontos ali em que há uma leve divergência com as falas que os autores têm e as minhas convicções bíblicas, mas que assim, não atrapalham, não tiram a relevância desse livro de jeito nenhum, entende? Mas são questõezinhas, assim, teológicas e convicções que eu já tenho sendo presbiteriana, mas que não tiram nem um pouquinho a relevância e a importância que esse livro tem para a sociedade cristã e para a sociedade no geral. Eu acho que é um livro de muita relevância social, de verdade. É um livro que todo mundo deveria ler, sabe? Todo mundo deveria ler esse livro. É maravilhoso. Realmente recomendo. É um clássico. Esse livro com certeza é um clássico. É maravilhoso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que se você gostou, você curta ele pra mim, por favor. É claro, e compartilha com as pessoas que você conhece também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!